Excelente noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui dando prosseguimento aos nossos trabalhos do Fórum Nacional em 2022, com a temática da representação política das comunidades tradicionais. E estamos convidando vários dos nossos pelo país inteiro, justamente para poder falar sobre as necessidades, poder falar sobre os problemas, poder falar sobre o que anda acontecendo com o nosso povo. E hoje nós temos a honra, o prazer de receber uma das pessoas mais atuantes, uma das pessoas que mais se doa em relação às questões do nosso povo, as questões que são primordiais em termos de luta, em termos de conquistas para o nosso povo. Eu tenho o prazer de receber o Tata Welso, de Ayambupe, Bahia, né? Seja bem-vindo, esteja à vontade, né? É um prazer enorme receber o senhor aqui, o senhor que é uma pessoa tão atuante, o senhor que é uma pessoa que sempre está ao lado do nosso povo, que sempre procura fazer, né, sempre o melhor para o nosso povo. Seja bem-vindo, esteja à vontade, um prazer mais uma vez ter o senhor aqui. Obrigado, ao Wellington e a todos, né, que estão inseridos nesta busca e nesta representação social tão importante que é o Fórum Nacional, né? É um prazer muito grande de poder estar aqui com todos, né? Me chamo Tato Welso, sou da nação Angola, né, do município de Iambupe, na Bahia, né? Estou no 3º mandato, né, para a luta com o nosso povo. Então, estou à disposição, pai Wellington. No 3º mandato, meu velho, como vereador, não é isso? Vereador. Isso, que o nosso povo, o Brasil, como diz o senhor, já é uma figura mais conhecida nacionalmente, mas o nosso povo, às vezes, sempre tem... nós vamos ter esse formato, inclusive no formato podcast, onde eu tenho a certeza que muitos dos nossos, que às vezes no dia a dia, na correria, não pode nos ver e tal, mas vai poder estar lá, às vezes no horário de almoço, ou no ônibus, indo trabalhar, ou voltando, e aí vai ter essa oportunidade para poder nos acompanhar. Então, às vezes, muitos estarão nos ouvindo, né? Sem a imagem. Então, assim, às vezes não vão, né, poder nos reconhecer. Tata Welso, nesses últimos anos aí que nós tivemos essa série de situações onde o nosso povo, as instituições foram desmanteladas, o nosso povo foi humilhado, o nosso povo foi perseguido, o nosso povo foi feito de tapete, né, literalmente e infelizmente, né, todos nós das comunidades tradicionais, os nossos povos originários, os indígenas, as nossas populações ribeirinhas, inclusive e principalmente, né, não só por isso, mas principalmente pelas duas grandes, né, tragédias que aconteceram aqui em Minas Gerais, também as populações quilombolas, né, os povos ciganos totalmente desrespeitados, e também os povos de terreiro, aonde se aumentou de uma forma exponencial, né, o ataque criminoso, né, o ataque de forma ardilosa, fisicamente, eles não têm mais respeito às instituições, nem muito menos à Constituição. Então, o senhor, como um homem de axé, o senhor, como um homem do parlamento, me fale o que o senhor tem visto e tem dioturnamente lutado, porque eu acompanho e posso afirmar isso para todas e todos que estarão nos ouvindo, estarão nos vendo,
que o senhor é uma das pessoas que mais luta, que mais está no seu dia a dia procurando nos defender. Me diga as questões que o senhor percebe, né, nessa caminhada no nosso dia a dia. Meu pai, veja bem, eu continuo dizendo que nós temos uma regressão muito, muito grande. Nós avançamos muito, regredimos demais. Após o golpe, né, recente da República, a derrubada da nossa presidente, independente do partidarismo, nós, como comunidades tradicionais, nós negros e negras, nós índios, povos originários, todas as situações de comunidades, nós verdadeiramente regredimos a colônia, né, infelizmente. E após agora esse governo negacionista, genocida, né, esse governo que para ele é o dono empírico da nação brasileira. É uma situação catastrófica, uma situação até de terror e de vergonha ao mundo, como a gente estávamos falando, numa situação de representação social. O que eu vejo, além da regressão, a perversidade com que estamos sendo conduzidos, as temáticas, as organizações sociais, os movimentos sociais, de todas as maneiras perversas, de todas as maneiras brutais, até, eu digo assim, nas maneiras até intelectuais das universidades, onde tenta nos burlarmos os direitos e nos podarmos a estadia cidadã, né? Que para esse governo não existe essa grande carta magna, no qual eu também fiz parte dessa represália na época da militância, da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso nos deixa muito triste, porque assim, a gente vem no tempo de regressão, a gente vem regredindo, onde rasgam essa carta, e índio não tem direito à terra, negro não tem valor, negro volta a não ter direito a nada, e só obrigações no Estado Civil Democrático de Direito. Então, assim, é uma situação muito difícil que nós estamos enfrentando em toda a nação por sermos povos de matriz africana, por sermos negros e negras nesse país. De maneira geral, de maneira verdadeiramente universal na nação brasileira. E eu costumo dizer isso, que quando até nas situações bibláticas desse povo, quando eles dizem lá em Reis, e quando os ímpios governam, os justos gemem, né? E a gente volta a dizer que quando o injusto governou, a sociedade geme, né? Geme porque nós perdemos toda a oportunidade. O nosso voto hoje é o nosso chicote, eu costumo dizer isso ao nosso povo. Porque, infelizmente, não fomos nós, mas o Brasil, por maioria, né, envolvidos e alienados por uma grande mídia, nos tira o poder na agricultura, o poder de estarmos, o poder de sermos reconhecidos, o poder das universidades, o poder de cultura. Eu não falo nem do culto, que é o nosso direito como religião. Eu falo da estabilidade cidadã civil brasileira, de sermos negros e negros, e agora com os povos originários das florestas. Então, assim, é um momento estarrecedor no Brasil, aonde nós passamos, mesmo com esse período de guerra no mundo, nós estamos assim praticamente avergonhados perante a ONU, perante a Organização Nacional ou Universal dos Direitos Humanos no mundo. E assim, a gente vai levando, a gente vai sofrendo, a gente vai agonizando, porque quando nós pensamos que muitas vezes o conflito está mais ou menos aquecido, estoura assim uma nova situação. Aí vem a questão da intolerância religiosa, a questão brutal intelectual nas universidades, o poder adquirido por eles mesmos, de nos negarmos acessibilidade ao nosso povo, de ir e de vir, de moradia, de saúde, de tudo, né? É por isso que nós chamamos um governo
negacionista, porque nos nega o direito constituído de muita luta, de muito sangue do nosso povo, né? Até nossa mesmo, em praças públicas, para fazermos uma das melhores constituições do mundo. E, infelizmente, eles rasgam tudo isso após o golpe, e agora, com esse governo que aí está, eles queimam tudo isso verdadeiramente, porque nós só somos pessoas de deveres, não somos sujeitos de direitos, né? Nessa situação de governo que nós estamos passando. E está hoje um homem negro, né, de candomblé, dentro de um parlamento legislativo do município, não é fácil. Não é fácil. Uma terra como a minha, que nós somos um dos primeiros municípios, né, do estado norte-nordeste do estado da Bahia, ainda temos o ranço, né, do colonizador e ainda, como se diz a história, o criminoso conceito de uma sociedade branquista, empírica, eurocêntrica, cristã. Então, assim, é muito difícil de estarmos. Mas, graças a Deus e aos inquis, a Exu, né, a Enzila, pelo dia de hoje, né, a gente vai no terceiro mandato, batendo de frente com todas as questões, com todas as demandas e com todas as dificuldades impostas por essa sociedade injusta com o nosso povo. Axé. Nós sabemos, né, das dificuldades, e com certeza isso tem que ser dito, porque para a maioria do nosso povo, eles pensam que é apenas chegar no parlamento, e não é só isso. Eu canso de dizer isso direto. Nós precisamos de formar bancadas, ou seja, da mesma forma que eles fizeram contra o nosso povo, porque, na verdade, isso é um projeto de poder. Isso é um projeto que foi instituído lá na década de 80, ele começou a ser executado politicamente na década de 90, ou seja, aproximadamente em 1992, que foi ali aquela confusão que nós tivemos no governo Collor de Mello, que aí o Itamar Franco assume como presidente, né? Itamar Franco, que era daqui mineiro, lá de Juiz de Fora, ele assumiu como presidente e ficou de 92 até 94, que aí quando chegou em 94 se instituiu, né, o Plano Real, aí Fernando Henrique teve o primeiro mandato, enfim. Então lá atrás eles fizeram isso. Isso não é um projeto de agora, é um projeto que tem aproximadamente 3 décadas. O que me assusta é que nessas 3 décadas, né, eles conseguiram colocar no Parlamento Nacional a 3ª maior bancada do Congresso Nacional hoje é a bancada da Bíblia. Tanto é que os escândalos aí na educação, com Bíblia sendo vendida a R$1.000, aonde pseudo-pastores têm a coragem, a ousadia, a loucura de chegar perante uma reunião de prefeitos do Brasil inteiro e cobrar essa propina, né? Esse, como diz o ditado, esse bolsa escola, né? Para poder se trazer recurso para os municípios do Brasil, né? Via educação. Ou seja, nós sabemos que as 3 coisas mais frágeis do Brasil é a educação, a saúde e a questão do emprego, né? A questão da moradia, que aí entra tudo relacionado. Ou seja, justamente na espinha dorsal do Brasil, que é a educação, que a gente sabe que um país ele só melhora, ele só consegue evoluir, ele só consegue avançar se tiver realmente foco na educação. Aí eles vão lá, aproveitam, né, das manobras que eles têm do poder da Bíblia, vamos assim dizer, e aparelham o Estado brasileiro da forma mais vil, da forma mais
esdrúxula, da forma mais predatória possível. E o pior, nós estamos vendo por aí que, por eles terem a terceira maior bancada, não vai se ter a CPI, não vai se ter comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, eles continuam da mesma forma que o colonizador fez. O Brasil, ele não foi descoberto. Nós temos que parar com isso. Isso é mais uma falácia, é mais uma inverdade. O Brasil foi colonizado. É diferente. É muito diferente. Eu já digo que o Brasil foi invadido, né? Invadido e saqueado, né? Quando a gente fala, né, nessa questão, né, porque é um projeto brutal, né, de perspectiva de governo, de força de poder, né? Como o senhor diz, quando a gente lá atrás, a gente viu toda essa situação lá em 92, todas as arrumações. Infelizmente, nosso povo ainda se coloca ao berço das brigas internas e a gente não procura se organizar. A gente perde o nosso tempo falando mal do nosso irmão, ao invés de estarmos conversando em quem vamos votar e aonde vamos fazer. Eu lhe digo isso muito, muito na base, porque nós somos uma cidade de aproximadamente 50 mil moradores, né? E temos, digamos assim, uns 80 a 100 terreiros. E eu não tenho nem 4% das situações das roças. O que é isso? É a situação da individualidade nossa, que desde a colônia, infelizmente, nos ensinaram e nos perversaram cada vez mais a nos dividirmos para que nós não pudéssemos chegar a canto. Porém, o mundo, hoje em dia, nós temos que pensarmos diferente. O evangélico não veio, o evangélico é de ontem, e hoje manda nesse Brasil. Né? E hoje manda nesse Brasil. Eu estava ontem conversando uma situação muito rápida, essa comparação, porque isso me chamou muita atenção. Uma pessoa neopentecostal querendo ocupar um lugar como negro, e ainda dizia que era quilombola. Aí eu disse, sim, mas qual é o quilombo que você participa? Não, meu quilombo é não sei o quê. Uma coisa assim muito subjetiva. Muito subjetiva. Aonde ali tira o direito do nosso filho do quilombo participar. Eu não estou falando, aí eu votei para um Ogã e falei para ele, meu pai, eu não estou falando aqui da questão da vericidade da etnia religiosa. Eu estou falando aqui da covardia que vocês não vão para o embate a nível mesmo do que o seu filho estivesse ocupando essa vaga num RED estadual. Então, a gente tem que entender que a melhor resposta, Pai Wellington, e a todos que nos acompanham, a melhor resposta é o voto. Nesta margem digamos assim, de rede que está sendo traçado contra nós e contra a nação brasileira de modo geral. Né? Nós tivemos uma situação à beira da morte, nós, negros e negras, com um projeto criminoso, né, que quiseram nos proibir o culto. Aonde nós somos institucionalmente no Brasil, só existem duas religiões, católico e afro-brasileiro. Então, as pessoas de candomblé, eu falo muito para nosso povo, tem que entender o que está acontecendo ao nosso redor. Não vote em Welso, em Tata Welso, por ser o Tato Welso. Vote em Tato Welso, se for votar, por ser de candomblé. Porque a nossa dificuldade, a minha dificuldade é a sua dificuldade. Muitas vezes, a gente tem que entender como a vossa palavra no início. Estar no parlamento é tudo? Não. Estar no parlamento um homem só de candomblé se você não for valente, você é muitas vezes amordaçado, amarrado e estilhaçado para que você não vote na sua reeleição. Porque um homem de candomblé que se respeita por ser político, ele tem que respeitar a sua base, a sua raiz. Princípios não se compram. E a corrupção é para quem é corrupto.
não é para o povo de Gunzo, para o povo de Axé. E a gente tem que entender isso, que o sagrado nos dá missão, porque nós aqui estamos de passagem. E eu costumo dizer isso, povo de santo tem que entender o que está acontecendo. O seu cimento vai empedrecer lá no seu cavalete, ou na sua tábua. E o seu voto vai dar valor, vai dar vez a 4 anos do coronel vir lhe matar novamente. Então, assim, é uma tendência muito forte. E o que está acontecendo no país, não pensemos nós que o populismo do nosso grande companheiro está nada a ganho, não. Porque nós precisamos centralizarmos força para combater, de fato, esse grande dragão chamado bancadas, que querem nos matar. Nos matam de todas as maneiras. Digo isso de todas as situações. Dentro da Câmara Municipal, tem 2 evangélicos aqui, com todo o respeito ao povo evangélico, não tenho problema de convivência, que todas as maneiras, todas as falas vêm contra nós. Né? Contra nós. E onde eu digo, olha, pastor, vai estudar. Olha, pastor, não é por aqui. Olha, pastor, não é aí. Então, assim, a gente precisa, meu pai, e a todos e todas que nos acompanham. O momento é agonizante, nós estamos agonizando. Acabaram com vários movimentos que ao longo da nossa história derramamos sangue para construirmos. Acabaram com um grande órgão que me ajudou a matar a fome do nosso povo lá atrás, que foi a CODER. Estão terminando com a Palmares, estão eximando totalmente a FUNAI, acabaram com o Ministério das Reparações. Então, nós precisamos nos adentrarmos. Quem cria é uma política, quem cria é o povo com a política de Estado. E institucionalizamos lá atrás, no governo Lula, todas as nossas políticas, que ele foi sucinto à causa, que ele é sucinto à causa. Todavia, nós precisamos levar a vertente política do voto adiante para afirmarmos o compromisso e o comprometimento da estabilidade cidadã. Nós estamos negados os direitos e proibidos a nossa manifestação. É muito sério, isso é muito sério quando nós falamos disso aí. Então, assim, nós precisamos, de fato, nos adentrarmos como formiguinhas e juntarmos as nossas forças. Não podemos nos dividirmos. Nós temos que juntar força porque, infelizmente, o povo negro, o povo de candomblé, eu falo sem medo de dizer, infelizmente ainda vive na corrupção do se vender pelo dinheiro na véspera da eleição. E perde o seu direito durante 4 anos. Perde o seu direito, onde já se viu um tata, rinquiça, um tateto, um babalorixá, um ialorixá, ou seja lá quem for, se votar num pentecostal. Porque ele me ajudou. Criatura de Deus, aonde o favor, naquela hora, não vai te matar 4 anos. Aonde ele vai, como eu estava conversando antes de entrarmos online, aonde ele vai trocar o compromisso presbiteriano do cristão pela razão da sua estadia de ser cidadão brasileiro. Nunca. O nosso compromisso tem que ser com o próximo, porque com o próximo encontramos o inquis, né? Porém, o próximo nosso, ele tem que ter essa reciprocidade conosco e pensarmos em política pública de qualidade, de melhorar a vida da favela, do ruralista, de termos o título de cidadã rural, dos nossos usos, dos nossos ilês. A gente precisa entender que a política do Brasil é constituída e formada pelo voto. Então, eu muitas vezes eu fico até insistente, igual a Macota Valdina, muitas vezes a saudosa Macota, quando nós estávamos em plenária, dizendo: nós só sabemos entendermos quando o chicote bate em nossas costas. E agora o chicote desceu com vontade, nos retalham totalmente. Então, assim, é o momento de acordarmos. Estamos beirando a um caos total, de todas as dimensões do povo negro no Brasil. Eu não falo do povo de candomblé, eu falo do povo negro.
porque não temos saúde mais para negros. Não temos moradias mais para negros. Pós-pandemia, negros e negras moram embaixo dos viadutos. Eu não sei se nas Minas Gerais, que é um estado tão rico, se não tem negros, se aí não tem negros e negras morando nos viadutos. Porque na Bahia, meu irmão, tá demais, entendeu? Então, assim, nós precisamos nos atentarmos a isso. Os brancos estão sem casas? Estão. Mas como se diz a história, o nosso povo estão sem casa, sem eira, sem beira e sem rama de figueira. Então, isso é uma situação que é voltada para nós. O canhão desse povo não é voltado para todos, é voltado para nós. Nós, povos de matriz africana. Agora voltaram, nos bombardearam e agora é o nosso irmão indígena, é o nosso irmão índio. Né? Então, assim, a gente tem que ver por quê, qual a situação, o porquê que fazem isso conosco. Nós somos maioria. O leão não vai brigar com a minhoca. O leão enfrenta a sua caça. Isso que nós temos que entender. Mas pode prosseguir, meu pai. Eu falo demais. Não, esteja à vontade. Eu estou aqui atentamente e com certeza todos e todas que nos verão estarão também, porque o senhor conseguiu, em poucas palavras, né, sintetizar o que nós estamos passando. Aqui em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, se eu falar com o senhor que o que mais a gente vê, não é placa de aluga-se, aluga-se, aluga-se. E debaixo das pontes, debaixo das marquises, nas praças públicas, estamos assim superlotado de pessoas. E não é uma pessoa que fala assim, não, ele está na condição de rua. Não, ele está na condição, não. Vai a família inteira, entendeu? Às vezes vai o pai, a mãe, os filhos, até os animais, os pets, né? Os animais de estimação, cachorro, gato, papagaio, vai todo mundo para a praça, morar debaixo, literalmente, de uma lona. Aqui nós estamos assim. E o pior, nós não temos a sensibilidade dos gestores públicos para poder, eu não vou dizer para os senhores e senhoras que para essa sociedade neopentecostal, eurocêntrica, que pensa simplesmente no lucro, no capital, para eles olharem para isso, que é uma realidade onde a gente está vivendo, é muito difícil. Então, o que acontece na maioria dos municípios, né, e dos estados brasileiros? Geralmente tem aquela antipolítica pública que pega essas pessoas, às vezes com violência, às vezes não, com violência, entendeu? E levam para as periferias, levam para os bairros mais afastados, porque ali, né, a imprensa não vai estar vendo, e quando vê também não faz nada. As pessoas que irão visitar as cidades também não vão estar vendo. As pessoas que detêm um poder, né, econômico melhor, que moram mais nas áreas centrais, não irão estar vendo. Enfim, isso aí é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. E o nosso povo tem que entender, igual eu costumo dizer, Belo Horizonte, Minas Gerais como um todo e o Brasil. São raras as pessoas que batem no peito e falam: eu sou de terreiro, eu sou de candomblé, eu sou da Umbanda, eu sou da Quimbanda. É raro ter uma pessoa igual o senhor, meu pai, Tata Welson. É raro. A maioria se esconde. Eu costumo dizer que nós estamos tendo agora, por exemplo, um problema, mais uma vez, estão tentando descaracterizar um patrimônio que é imaterial do nosso povo, que é o acarajé, na cidade de Juiz de Fora, que é a terceira maior cidade do estado de Minas Gerais, fica próximo, divisa com o estado do Rio de Janeiro, aonde eles estão num festival que acontece no país inteiro, e lá tem um bar, e esse bar está tentando
falar, colocou isso espalhado nas redes sociais, dizendo que a acarajé não é acarajé. Isso é uma loucura. Eles tentam a todo momento, como eles são de 30 anos para cá, eles começaram na segunda metade, na segunda metade da década de 70 para cá, eles não têm história, porque se me falarem que o neopentecostal tem história, eu vou perguntar e vou vir aí e falar, então vocês vão ter que provar historicamente que vocês têm história. Nós somos um povo que temos condições de mostrar, né? A antropologia já mostrou isso, entendeu? E a história também já mostrou isso. Nós temos, no mínimo, 8.000 anos antes de Cristo. Nós já estávamos aqui no Aie. A civilização mais antiga da face da Terra, que permanece até hoje, é a africana. Sim. Queiram aceitar ou não. Queiram eles aceitar ou não. Antes de Cabral pisar o pé nas Américas, o africano já aqui chegou, já aqui estava junto com os indígenas. Só que eles não aceitam, eles tiram isso não é ensinado nos nossos livros, isso é tirado. Como o senhor mesmo falou, o Brasil foi invadido, não foi colonizado, foi invadido, foi colonizado, não foi descoberto. Falar a palavra descoberta é uma loucura. E até hoje a gente vê isso nos nossos livros de história. Até hoje a gente é obrigado a se deparar com essa mentira, com essa falácia, com essa loucura. E esse projeto de poder deles, como o senhor mesmo falou, enquanto eles querem tapar a boca quando aparece alguma coisa, igual apareceu na Lei Aldir Blanc, é cesta básica. Já para eles, neopentecostais, vai rádio, né? Vai TV aberta, vai concessão. Ciência e tecnologia. Né? A ciência e tecnologia. Enquanto a gente somos tratados ainda como porcos, né? Como porcos, porque quando o porco grita da ração, ele cala a boca. Não digo nem éguas e bois, né? Falo porcos mesmo. Então, assim, mas infelizmente, só me perdoe, nós estamos a público, como essa história, nós damos esse direito muitas vezes. A resposta é no voto, infelizmente. Com certeza, eu venho dizendo isso desde 1996. A nossa resposta é no voto. É no voto. A organização deles, vamos e convenhamos, eles são muito inteligentes. Se familiarizaram lá atrás, né? Vem na resistência pelo poder, isso é fato, né? E consegue avançar em nome de um Deus que nós não cremos, não acredito que exista esse Deus aristocrático, perverso e separatista. E aonde o foco maior, por sermos maioria, negros e negras, para o nosso povo indígena também, que vem somos o mesmo sangue, muitas vezes, é nos tirarmos o direito à educação. Porque a educação, eu costumo dizer, é o respiro da alma. Quando o senhor teve a sua oportunidade de ir à sua grade, de ir à sua universidade, de estar hoje um homem de candomblé formado, quantas e quantas pessoas o senhor não deixou inquietos? Quantos e quantos moradores na sua rua não ficou inquieto? Mesmo eu conhecendo um pouco da sua história com a Deixeretando, filho de professora, não sei o que, mas quantas pessoas não deixou inquieto? Imagine um negro, filho de um analfabeta, cursando a universidade nesse país. Nós ainda continuamos na perversidade eurocêntrica de que só o branco tem o poder da acessibilidade das melhores coisas. Nos mandam uma cesta básica e levam para os templos deles a ciência e a tecnologia. É terrível.
É doloroso. É doloroso. Nós precisamos acordar com essa perversidade pública que vem nos trazendo cativos ao longo tempo. De uma monstruosidade alienada tão perversa quanto mídia. Hoje, em aspas, né, o nosso Lula lá, como diz a história, está sendo favorável à grande Rede Globo. Por quê? Qual é o propósito de um homem que foi extraído da nação brasileira como o maior corrupto da história? Ladrão. O bailarismo agora é diferente. Perda de poder. Né? Perda de poder, meu pai. Então, o que nós precisamos hoje é pongarmos também nessas balsas sem alças. Né? Foi como eu estava dizendo até no pessoal de formação. Eu disse, olha, vamos aproveitar a Rede Globo, que sempre foi contra nós. Porque para a Globo nós somos folclore. Nós somos lenda. Né? E eu digo sempre, ainda ontem na roda de capoeira, eu dizendo ao pessoal, eu não sou folclore. Minha capoeira não é de Jesus, minha capoeira é de Angola. Não sou capoeirista, mas minha capoeira é de Angola. Nasceu como eu nasci, lá na Sensata. A capoeira foi uma estratégia onde matou muito miserável para a sobrevivência do povo negro. Então a gente tem que entender os nossos passos na história. E principalmente hoje, o que nos leva a estarmos mortos, porque muitas vezes a gente mesmo dá facas e dá poder para a questão do voto. Olha o voto novamente. Né? Olha o voto. Então, assim, não se torna vereador, vou na base do município, não se torna vereador nem prefeito, não se tornamos deputados, não se tornamos senadores, não se tornamos presidentes, sem que não tenha o voto. E nós temos hoje que refletirmos. Esqueça a pessoa e lembre da posição. Lembre quem é a pessoa que pode lhe representar. O simpatizante não sabe da minha agonia com o tempo. O simpatizante não me representa, é meu amigo, mas não me representa. Mas um pai de santo, ele me representa. Não quero saber se ele é da Jurema, da Angola, do Congo, do Banto, da Angola, do que ele for. Ele me representa. Mas o padre, talvez não. Do pentecostal, jamais. Já o índio pode ser, pela questão da demarcação, pela posse da fé. Mas pela política de africanidade, não. Então a gente tem que ter a nossa política identitária também. E o cenário é esse de nós entendermos de fato, de escolhermos dentro de um projeto democrático de direito, né? Parece até que está vendo ele falar, né? É agora. O momento é nosso, o momento é do povo, e a emana é do povo. Está lá na Constituição Federal. Então, nós precisamos agora, de fato, a pandemia, meu pai, aqui eu deixo até um alerta, a pandemia está se passando e nós precisamos nos encontrarmos novamente. Precisamos botar povo, conversar com o povo, porque tem muitos dos nossos que ainda adormecem na miséria. Ainda adormecem na miséria. Então, assim, eu fico muito preocupado. Muito preocupado. Para mim, está sendo muito difícil olhar o cenário brasileiro. Que a cada momento eu vejo uma situação criminosa explodindo. Não terá CPI, porque é evangélico, é pentecostal. E só falta se dizer igual ao Oriente Médio, é uma guerra santa. Pelo amor de Deus. O que aconteceu lá foi as Bíblias de ouro, foi simplesmente porque Deus mandou, que Javé deu, que Jeová mandou. Pelo amor de Deus. Então, assim, não acontecerá isso. Não temos uma Dilma retardada na expressão de um colo de um Temer. Viemos com um grande dragão agora com Lula.
Viu só? O Alckmin. Eu aprendi na política que não temos amigos eternos e nem inimigos para sempre. Mas um Alckmin, né, é difícil. Nós vamos ganhar a eleição. Com a graça de Deus e de Exu. Todavia, nós temos que entender qual é o nosso papel. Eu dizia lá em Salvador, eu dizia, ei, Alckmin vem na base, mas não é um José de Alencar. Cuidado com o golpe. Dilma foi mais fácil por ser mulher para eles. E Lula por ser velho. Né? Então, vamos pensar. Mas a gente quer. A gente quer agora todo pentecostal, tudo que for coisa. O nosso cachaça a gente só faz se tiver farinha. Tudo é válido agora. Mas dentro das nossas necessidades, dentro das nossas representatividades. E para nós, povos de matriz africana, negros e negras, o momento agora é a dedo. Quem é lá na Câmara Federal que vai me representar no Senado Federal? Na Câmara, no Estado da Bahia, que não está sendo diferente com os novos rumos contra o nosso povo, que é o Estado de esquerda, é petista. Mas que a juventude negra tem sofrido um grande desequilíbrio de mortes, de mortalidades. A saúde do povo negro, que nós chamamos a atenção de nós mesmos. Então, assim, quem é, daqui a 2 anos, dentro das câmaras municipais que vai nos representar, ou que vão fazer projetos criminosos, fascistas, falsos moralistas, que vai dizer que gênero é incentivar meu filho a ser gay ou lésbica, como eles venderam isso. A gente tem que voltar a entender aonde é que nós estamos passando. Essa escola terrível que vai proibir meu filho de falar política, mas que vai rezar Padre Nosso, o que vai louvar a Jeová, e que você, sexta-feira, se quiser comer, tem que comer o herã. Peraí. Você volta a não ter valor como no período da colônia. Se você é tratado como bicho. Sem direito e sem voz, sem vez. Pai Wellington, a gente conversa demais. Vamos adiantando. Não. A gente não está conversando demais, não. O senhor falou 2 coisas aí que é lógico que, para mim, a fala do senhor, do início ao final, ela é importante, e como eu salientei no início da nossa entrevista, da nossa conversa, o senhor é uma das pessoas que eu conheço, e olha que eu já tenho aí completando 4 décadas de militância, mas uma das pessoas que eu conheço que mais entende do cenário que nós estamos vivendo. O senhor falou uma coisa que foi muito importante. O golpe que sofreu a presidente Dilma Rousseff, né, foi construído mais ou menos igual está sendo agora. Por que isso? Vamos salientar o porquê. Porque com ela era mulher, a primeira mulher do Brasil, né, e a primeira mulher da América Latina a ter um cargo de presidente da República, que nós tivemos lá na Argentina, mas na Argentina foi outra construção. A Argentina, detalhe, foi outra construção. Mas com ela foi, teoricamente e tecnicamente falando, fácil. E eles, inclusive, já colocaram lá, né, uma figura muito importante que fez parte da Constituinte de 88, uma pessoa que foi secretário de Estado do governo de São Paulo, um exímio jurista. Eu já tive a oportunidade de presenciar vários e vários debates dele, uma pessoa que é um constitucionalista por excelência, entende da Constituição como ninguém, porque ajudou a fazer. Mas agora nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo, como o senhor mesmo falou, e inclusive as redes sociais têm falado isso sempre, né? Que o presidente Lula, ele vem, mas vem junto com o dragão. E esse dragão, ele não vem à toa. Quem o conhece
sabe que ele tem acordos, e aí eu vou falar o recorte que é um recorte que o nosso povo tem que entender. Ele tem acordos com lideranças perigosas, que são justamente as lideranças que nos perseguem e que, teoricamente, apoia esse governo que aqui está. Então, logicamente queremos ele, sim, com certeza. É a única pessoa hoje no Brasil que a gente vê que consegue unificar pelo menos parte, a maior parte do Brasil, é ele. Mas nós sabemos do perigo que vem junto. E com certeza eu falo com o senhor porque eu o conheci pessoalmente. Ele não é o nosso amado mineiro vice-presidente que o Lula teve, não. Ele não é. A diferença é herculana, né? São dois contrapontos. O primeiro, era uma pessoa pobre, humilde, em que se tornou um dos maiores empresários da América Latina, sim. Inclusive na minha cidade, né, onde eu fui criado, que é Montes Claros, né, interior de Minas Gerais. Mas o segundo é um senhor que sempre representou a elite. Veio dela, está nela e para ela sempre olhou. E isso é muito importante. Quando a gente fala de recorte social, de gestão pública, de direitos humanos, de situação alimentar, de educação, de saúde, de saneamento básico, de políticas públicas, isso tudo tem que ser olhado. Mas, como o senhor mesmo disse, né? Para se comer o pirão, tem que ter a farinha, tem que ter o dendê e tem que ter a pimenta. Nosso povo precisa de fazer mais do que nunca uma bancada federal e estadual forte. Bancada de axé. Não adianta elegermos o presidente sem que tenha uma bancada forte para o nosso povo. E outra coisa que eu vou perguntar, que nós iremos para o segundo bloco agora, e eu irei falar, eu ia complementar, mas eu vou fazer essa complementação na pergunta que eu vou fazer para o senhor. Vamos lá para o nosso segundo bloco. Hoje o programa a entrevista está assim, literalmente maravilhosa. O senhor consegue fazer uma análise nunca vista por mim, né, em tão pouco tempo. Vamos lá. Obrigado. Achei. Tata-Welso, o Brasil, depois dos últimos anos, vem enfrentando retrocessos históricos, principalmente nos direitos humanos. De acordo com o seu entendimento, quais seriam as formas para se reverter e trazer a retomada desses direitos? Meu pai, o que seria mais preciso, será, são a estratégia do fortalecimento da política na base. Da comunidade, eu falo da base estruturada. Eu acredito que só através disso é que nós podemos avançar nessa situação, principalmente com direitos. Falando de direitos, o que se foram negados ao longo de 6 anos para cá. Então, só através da base, através do fortalecimento da base, é que nós podemos avançarmos, né, na reconstituição do direito, do poder que nos foi tirado de direitos humanos. Porque a resposta está no voto. Volto a dizer isso. Eu também
Eu também bato forte nisso. O senhor respondeu sim plenamente. A resposta nossa está no voto. E a forma do nosso povo protestar democraticamente é o voto. Não existe outra forma. Não existe outra forma numa democracia, entendeu? Numa Constituição que, como o senhor falou, e eu venho falando isso, é uma Constituição onde todos os países do mundo vêm para cá, para o Brasil, para poder aprender sobre a Constituição cidadã. Sim. Onde nós tivemos a participação intensa de vários movimentos, nós tivemos a participação da UNE, do Movimento Negro Unificado, vários institutos, várias associações, federações. Nós tivemos um trabalho intenso. No meu tempo, os grêmios estudantis acampávamos em praças em São Paulo, passei em São Paulo muito tempo morando, né? E aonde o exército muitas vezes nos pisoteava com a cavalaria, discutindo sobre mecanismo de melhoria para a juventude do Brasil, para a educação no Brasil. Então, nós construímos essa grande Carta Magna. Mas, no final de tudo isso, lembremos nós que foi sacrificado uma ovelha, Ulisses Guimarães. Né? Lembremos nós. Né? Com certeza, com certeza. E, inclusive, é uma coisa que o senhor lembrou aí, eu me lembro muito bem, Dr. Ulisses, ele foi dado, na verdade, como morto, porque o corpo nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Né? Encontrou-se o corpo na época, para os noviços, né, que não se lembram, né? Quem tem menos de 40 não vai lembrar disso. Mas o avião, ele caiu na costa, né, no litoral brasileiro, e acharam o corpo do piloto, do copiloto do helicóptero. Na verdade foi um helicóptero, o piloto e o copiloto. Acharam o corpo da esposa dele, mas não acharam o corpo dele. É impressionante, é coisa assim de cinema e que dá aí uma novela, com certeza um best-seller, com certeza. Não, meu pai, né? é coisa do militarismo brasileiro mesmo, né? A gente sabe que... É coisa da guarda portuguesa, né? É coisa do governo português ainda, entranhados no sangue do povo brasileiro, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas vamos lá para a pergunta número 2. Em se tratando das políticas públicas, a direita que governa esse país tem o argumento de que o Brasil, devido às conquistas sociais, se tornou um Estado assistencialista. E por isso o Brasil se tornou um país onde a carga tributária onera o empresário, onera a produção e, por consequência, emperra o crescimento do Brasil. Isso é verdade? Se não, ou se sim, por quê? Meu pai, isso é verdadeiro. Né? Porque enquanto onera o grande empresário, nos tira o direito de moradia, nos tira o direito de isenção de povos e comunidades rurais, de povos e comunidades moradoras e moradoras negros e negras de favela, nos tira o direito de todo cidadão brasileiro de baixa renda ou de média renda. Esse conceito monstruoso aí dito de direita, né, que mediante o que nos toca com a questão da política pública, que eu não chamo nem preconceito, eu chamo um conceito monstruoso. É uma situação propagada, muitas vezes, ao ódio. Porque encontraram um país unificado de bases de movimentos. Encontraram um país de resistência unificada da política pública do povo negro, da estudantil, da mulher, do LGBTQIA+, hoje em dia, do índio, e assim sucessivamente. Então, esse discurso é um discurso demonizado para desfazer os movimentos sociais aonde nós conseguimos avançarmos muito nesse país. Independente da política da bandeira Estado de Direita,
ou de esquerda. Porque lembram lá no governo FHC, nós, os movimentos rurais, brigávamos pela terra. Não sei se o senhor lembra disso, né? Os sindicatos rurais, os seus CETRAFs, a CETES, né? Depois nós entramos numa luta muito, muito grande pela questão do desenvolvimento juvenil no país, principalmente com a educação, e a FHC teve que parar o governo para entender isso, com grandes greves, né, de movimentos estudantis. Então, assim, essas situações, hoje o que eles nos pregam, né, esse discurso é uma desconstrução, é demonizando a base, ou seja, a política pública constituída ao longo da nossa história, no meu entendimento, no meu ver. Eu me lembro, sim, inclusive, eu me recordo, na época da Eco 92, né, aonde nós, naquela época lá, eu pertencia à UNE, e naquela época a gente já vinha chamando a atenção, né, para a grilagem das terras indígenas, a gente já vinha chamando atenção para várias situações em relação ao reconhecimento, né, de territórios livres, como os quilombos, em relação às comunidades tradicionais, aos povos ciganos, enfim, a gente já vinha lá da Eco 92, onde está isso. Eu já vinha batendo forte, já vinha chamando atenção em relação a isso, e inclusive o FHC, ele igual diminuiu a idade, inclusive para o voto e para outras questões, muito foi pela pressão nossa, literalmente Sim. nossa. Né? Sim. Naquela época, a gente foi para a rua e ele teve que nos ouvir. Não foi que ele quis ser bonzinho, não. Ele teve que nos ouvir. Claro. Ele teve que nos ouvir, mesmo ele sendo um governo, entre aspas, progressista de direita, ele teve que parar e ouvir. Ele teve que parar e ouvir os movimentos sociais, ele teve que parar e ouvir o nosso povo, né? Naquela época nós tivemos, inclusive, uma presença muito forte em 92 do deputado federal constituinte, né, Cacique Rauney, que trouxe uma força muito grande dos povos originários. Nós tivemos, né, grandes lideranças que naquela época conseguiram, junto conosco, porque o povo foi para a rua e aí a gente já sabia que ia levar paulada. Inclusive, todo mundo naquela época já carregava uma mochilinha ali, uma capanga, né, vamos dizer assim, como fala no interior, cheia de bolinha de gude, né, para poder, na hora que a cavalaria viesse com chicote, a gente jogasse e tivesse tempo da gente poder correr. Quem viveu isso, viveu, né? Quem não viveu, não entende o que a gente está falando aqui. Mas foi realidade. Nós tivemos que enfrentar isso. Nós tivemos que enfrentar isso aí a duras penas. E estamos vendo isso tudo que nós construímos com muita luta, né? Sendo literalmente uma canetada só, riscada, destruída. E já sabendo que se nós não colocarmos os nossos no parlamento, nós não recuperaremos nada disso. Mas vamos agora para a questão número 3. O que o senhor acha dos desmontes das instituições que tinham o dever constitucional de nos defender? Ou seja, o INCRA, a Fundação Palmares, Instituto Chico Mendes, a FUNAI, o IGAM, enfim, dá para a gente conseguir recuperar essas instituições? E se a gente consegue recuperar, aí eu vou fazer um complemento, se a gente consegue recuperar, será que a gente consegue trazer o status quo que tínhamos em termos de liberdade, em termos de oportunidade, em termos de respeito e qualidade de vida para o nosso povo? Quando eu falo respeito, nós estamos falando da forma ampla e restrita da palavra, entendeu? Com as garantias constitucionais, com as garantias dos direitos humanos.
Será que a gente dá para poder fazer essa construção novamente? Meu pai, eu acredito que sim. Tudo é possível quando queremos, né? Vamos entrar na filosofia. Porém, eu acredito que quando a sociedade civil se torna patrão, mudam os anseios do seu povo. Eu digo isso lá com os movimentos, né, que nós criamos, que se tornou a situação, a luta negra, a Fundação Palmares, a luta pela questão indígena com o ICAM, e a FUNAI, e assim sucessivamente. Vários, né, a luta pela terra com o INCRA, né, e assim sucessivamente. Porém, a política de governo não pode extinguir ou aniquilar com a política de Estado. Isso, essa entrevista de hoje ficou muito repetitiva. Senhor, me deem uma lei no agu. E só podemos votarmos isso com voto. Qual é a maneira, meu pai, para a gente reconstituir isso? Com voto. Colocarmos governo que respeite os órgãos federativos de defesa para conosco. De colocarmos governos que coloquem um preto lá na Fundação Palmares que não seja meu capitão do mato. Então, na medida que votarmos um governo, esse com vontade de ser governo, nosso chefe de Estado, pela diversidade do povo, do tropicalismo brasileiro que somos, e tem a vontade de inserir também a questão da vontade, do respeito com a diversidade social continental, nós temos toda a possibilidade. Porque nós temos grandes movimentos. O Brasil, hoje, é comparável à França na Europa. O fortalecimento dos movimentos sociais. O seu presidente hoje na França, talvez ele seja reeleito, mas já apertado com a represária do povo, por ser um governo de esquerda. Então, hoje no Brasil, nós temos vários e vários movimentos sociais. O governo Bolsonaro achou que nos extinguiríamos de todas as maneiras da face da terra, destituindo órgãos que eram de Estado, aniquilando verbas, mandando matar pessoas, como foi a questão de Marielle, por ser negras, de favela, lésbica, não sei o quê, o ódio contra o nosso povo. Mas o povo é maior que o governo. O militarismo achou que nos matávamos e caiu. Porque o povo continuou sendo povo. Pessoas continuou, mesmo na grade da cadeia, mulheres parindo e morrendo, mas gerando frutos, porque a Mãe Terra abre todo dia para parir, nos dá de comer, também nos leva para o ventre dela. Então, assim, nós temos que nos entendermos cada vez mais. Eu não falo só de povo negro, cidadão Brasil brasileiro, fazer igual a Elza Soares. Brasil é onde você mora, e brasileiro quem tu és. Né? De entendermos que a nossa resposta está no voto. Aí nós vamos voltar a funcionar tudo novamente, vivemos no país de representação social de igualdade. Com certeza. E só complementando a fala poderosa do senhor, se é que tem como se complementar, porque o senhor conseguiu, né, fazer ali, cercar, né, pelos 7 lados, mas eu acredito muito que a construção, né, ou que a reconstrução do Brasil, porque a palavra, na verdade, é reconstruir, porque foi tudo tecnicamente por esse governo neopentecostal, né, pelo poder da Bíblia deles, foi praticamente destruído na sua totalidade. Nós só conseguiremos fazer isso se tivermos o auxílio, a ajuda, entendeu? Dos movimentos sociais. Eu acho que nada melhor para poder representar o povo do que o povo. Claro. É lógico
É lógico que nós temos as questões que são especificidades técnicas. Nós não podemos colocar, por exemplo, pessoas em determinados cargos sem o devido conhecimento. Não, aí a gente sabe disso. Mas nós sabemos que no nosso quadro, nós já temos sim pessoas que têm essa força, que têm essa capacidade intelectual, e dentro do nosso povo existem vários e várias que têm essa condição, sim, de assumir qualquer cargo em qualquer esfera do ente federativo, seja na esfera federal, estadual e municipais do Brasil. Vamos lá. Na sua análise, o brasileiro, ao experimentar essa gestão, essa pseudo-gestão, né, da direita bíblica, como deve ser a resposta? E aí você vai falar, mas está ficando repetitivo. Não, mas tem que falar repetitivamente, repetir assim, aos berros, qual que deve ser a resposta do povo, qual que deve ser a resposta democrática nessa situação que nós estamos vivendo. Qual que é a resposta? O senhor gosta. Não, o senhor gosta, né? Primeiro, a costura entre nós, entre os movimentos, entre a cidadania, né? Entre um a um, entre meu filho, entre meu neto, entre meu vizinho, entre o gueto, entre o terreiro, entre a igreja, entre a pastoral, etc, etc. E o golpe final, o voto. Não tem outra resposta a não ser o voto. Não tem. Porque com o voto, nós iremos fazer cair um império demoníaco, odioso, cheio de ira, criminoso, né? Bárbaro, digamos assim. Eu acho que isso fecha. Porque isso não é um governo. Com todo respeito às pessoas de bem que ainda estão iludidas. Isso não é um governo. Isso é um soberbo. Isso é um criminoso. Putin vai ser julgado por crime de guerra. E esse nem julgado será, a não ser que seja para exame. Que assim acreditamos. Porque o tanto de familiares que perderam seus entes queridos nesta grande epidemia que a Terra passou, por negação. Tantos familiares que perderam seus filhos e filhas para a droga, por falta de projeto de intervenção social para a juventude. Tantos familiares que perderam seus idosos, porque o governo nega a acessibilidade de direito. Tantos familiares que perderam seus esposos, filhos e filhas na luta pela terra. E assim sucessivamente, sem falar o nosso povo. Então, o tribunal do mundo julga o povo do mundo, mas o tribunal de Zambi julgará todos nós. Disso tenhamos certeza. Não somos pentecostais, mas somos povos santos. Por isso somos chamados filhos de inquices e filhos de orixás, que é santos de cabeça. Tenha certeza, meu pai, que essa onda, eu não chamo negra não, que nós nos respeitamos nossa cor. Mas essa onda terrível vai passar. Porque acreditamos num Deus de bondade e de poder, e no inquice que vai induzir esse povo, em nome de Inzira, em nome de Exu, as urnas com a cabeça diferente de fazer cair o poder que emana do povo. Tenha certeza, só pelo voto é que nós faremos diferente governo de cidadania brasileira. Fora disso, desconheço. Meu pai, vamos lá para a nossa quinta e derradeira pergunta. O senhor
como um grande defensor dos direitos humanos, o senhor visualiza uma solução que unifique, né, o Brasil em prol dos brasileiros? Porque quando eu falo, às vezes, do neopentecostal, eu sempre costumo ponderar e fazer o recorte. Eu não estou falando lá daquele senhor ou daquela senhorinha, né, que põe a Bíblia debaixo do braço, que é biblão desse tamanho assim, ó, aquela bichona bonita, dourada, enorme, e põe ela debaixo do braço e vai, como um cordeiro vai para o abate, sem saber o que está acontecendo, não. Quando eu falo isso, nós estamos falando aí de pessoas que estiveram, inclusive, foram, né, até auditores da Receita Federal, que são concunhados, né, e nós sabemos que a base desse governo ele está em 4 grandes líderes neopentecostais, que são, inclusive, até detêm títulos lá do Guinness Book como o maior tempo de televisão do mundo, não é à toa. São também, vamos dizer assim, entre aspas, né, estrelas gospel. Eu não sei se a palavra é essa, né, porque eu acho que falar essa palavra estrela... O senhor vai dizer ou não? Não vou. Tá faltando isso, não. Né? Então, o senhor acha que depois que passar essa onda louca desse povo, porque não é do povo, na verdade, do povo evangélico, não é a totalidade do povo neopentecostal, não. Eu sei disso, que lá, quem está lá na sua fé, quem está lá doando tudo que tem, não só os 10% da Bíblia, mas é fogueira santa, é sessão do descarrego, é a rosa para poder conseguir o marido, o amante. É o bolinho de Jesus, né? É o bolinho de Jesus, né? E por aí vai. Desses aí a gente não tem, né? Não pode nem falar nada, apesar que eles servem, né? Como entram aí em situações paramilitares, como Exército de Cristo, etc. E esse pessoal, essa grande massa é usada para nos atacar. Mas depois que passar essa onda toda, o senhor acha que nós iremos conseguir unificar o Brasil, fazer uma pauta da forma que nós, antes de pensarmos as nossas questões religiosas, nós consigamos avançar no sentido de irmandade, no sentido do melhor que o brasileiro e que o ser humano tem. Nós sabemos que a disputa política esse ano vai dividir o povo brasileiro mais uma vez, igual dividiu há 4 anos atrás. Esse ano não vai ser diferente. Esse ano, talvez, se a esquerda estivesse unificada, nós conseguiríamos ter uma tranquilidade maior. Mas nós não estamos vendo essa unificação, pelo menos até agora, da qual seria necessário para se ganhar no primeiro turno. Mas vamos lá. O que o senhor faz as suas avaliações em relação a essa pergunta, que eu sei que é grande? E desde já, eu já estou agradecendo o senhor. Eu acho que o senhor é uma das pessoas que doou a sua vida inteira em prol do nosso povo. O senhor é uma das pessoas que, mesmo tendo as ocupações que tem, mesmo estando sempre, eu sei que o senhor é uma pessoa que está sempre no seu terreiro, o senhor é uma pessoa que está sempre ali presente, o senhor é uma pessoa que está sempre no parlamento atuando de forma idônea, de forma séria, sem essas loucuras que infelizmente o nosso povo adora, aquele negócio: eu estou precisando de uma telha ali, eu vou dar uma festa ali, Peixu, estou precisando de umas caixas de cerveja, menino, eu estou precisando de mudar essa frente aqui, eu estou precisando aqui, ó, de 10 sacos de cimento, uma areia. Quem se vende por isso
espera 4 anos de chicote para estar abraçando, né, líder neopentecostal. Ah, não, todos nós somos iguais. Ou então o negacionista, que vai dizer: ah, não, nossa, nós, povo africano, povo de terreiro, não mexe com política. Eu acho que foi o maior erro que os ancestrais cometeram, foi aceitar essa baboseira. Nós não mexemos com política, não mexemos tanto com política que em 3 décadas nós deixamos uma religião que foi criada, né, lá nos Estados Unidos, certo? Que eles foram corridos de lá para cá, porque os evangélicos de lá não aceitaram na época essa situação neopentecostal, que é a situação do avivamento, do falar com o Espírito Santo e etc., falar em línguas e por aí vai. Aí esse pessoal veio para cá, se criou aqui no Brasil, se reproduziu aqui no Brasil, dominou o país, e o nosso povo ficou mais uma vez olhando para o lado. Então, agradecer ao senhor por essa militância, que Zambi sempre esteja com o senhor, que o senhor sempre tenha força para poder continuar essa luta. Com toda certeza, iremos ter outras oportunidades para poder conversar, porque eu acho que o Brasil ele tem, sim, dimensões continentais, e uma das coisas que nós conseguimos a duras penas é conseguirmos ter espaços nos grupos sociais e termos pessoas nos grupos sociais do nosso povo que, além de ter conhecimento da academia, entendeu? Mesmo ela sendo eurocêntrica e cristã, além de ter o conhecimento da academia, tem o conhecimento do dia a dia, da atividade da militância. Então, eu tenho que agradecer ao senhor, entendeu? E desejar para o senhor tudo de positivo sempre. As portas do Fórum Nacional sempre estarão abertas ao senhor. E, desde já, convidar o senhor para a nossa abertura, que será esse ano atípica. Será na segunda semana de setembro, sim. Porém, será no dia 7 de setembro. E não é à toa, né? Como sempre, a gente vai fazer no 7 de setembro, para poder fazermos um grande ato público, ao vivo e a cores, mostrando a força do nosso povo, a diversidade do nosso povo e também a necessidade para que o nosso povo olhe em quem vai votar esse ano, porque é o ano da decisão. Meu muito obrigado. Aguardo a resposta da quinta pergunta, mas já me despeço do senhor e dos senhores e senhoras que estão nos ouvindo por aqui. Paulo Sakidila, né, muito obrigado. Zanuntala, né, que Deus abençoe a todos nós. Sempre, né, gratidão pelo seu apoio, pela sua amizade, antes de tudo, pelo vosso respeito e, né, por toda essa preocupação com a temática do nosso povo. A pergunta, eu só tenho uma coisa para dizer como resposta. A única coisa que nos une, que pode nos unificarmos, é a preocupação com a força de uma vida melhor. Quando eu fui pós-graduado em Educação e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Bahia, aprendi que direitos humanos, eles só têm força quando você tem representação. Quando você não tem representatividade, você não tem força, muitas vezes você tem uma negação de direitos. E hoje o que nós estamos passando é uma negação de direito, muitas vezes por falta de quem verdadeiramente nos represente. Que com o nosso voto não foi capaz de nos autorrepresentar no Parlamento Federal. Onde se criou bancadas para nos estalhaçarmos. Isso se fechou órgãos que, ao longo do tempo, nosso sangue descera para ser constituídos. Nós precisamos nos unificarmos pela educação.
nos fortalecermos pela presença e nos unificarmos pela educação. A virtualidade nos trouxe a proximidade, vírgula, mas contribuiu para uma grande lacuna com o movimento social. Porque nunca, por mais que queremos, a vida nos oferece, muitas vezes, um tempo como esse precioso. E muito fomos usados a questão da pandemia para respirar uma proporcionalidade de um golpe, até com a própria eleição, que não deu certo no discurso com a justiça eleitoral, quando ele se entendia que podia mais que a lei. Nenhum homem é maior do que a lei. Então, assim, a única coisa que possa vir nos unificarmos é a vontade de termos uma nação livre novamente. É a vontade de perpetuarmos povos, homens e mulheres de candomblé, homens e mulheres negros e negras desse país, com desenvolvimento sustentável, com empregabilidade e renda, com empoderamento, com moradia, com saúde, com lazer, e também com cultura, e também no direito lá do artigo 5º do culto. Não podemos, de maneira alguma, recuarmos na nossa identidade. Temos que fazer presente nesse censo branquista do IBGE no país e assumirmos: eu sou de candomblé, eu sou negro. Porque não existe um diagnóstico se não existe um povo, se não existe um povo. A única maneira que nós temos que nos unificarmos é nos fortalecendo em nossa base para com os direitos, ao longo de décadas adquiridos, sendo verdadeiramente eficazes a nossa razão de vivermos cidadãos e cidadãs brasileiros. E assim, aqui eu gostaria também de me despedir do senhor, de todos que nos assistem, todos que nos veem, desejando, né, que Deus, nosso Pai Zambi Apong, que vos cubra de misericórdia, de proteção, que encoste por ser vosso dono, xeretando o vosso mundo espiritualista. Aprendi que tu és filho de encosto, que te cubra, que te defenda de todo o perigoso que se levanta contra ti, porque não são um e não dois no estado das Minas Gerais e no Estado Civil Brasileiro. E que Exu, Quinzila, lhe dê caminhos dessa comunicação, caminho de estarrecer a humanidade brasileira e de levar o recado. Porque ele, como Senhor da comunicação, ele nos traga caminhos para que possamos sempre estarmos unidos e unificados em perpetuação ao nosso culto, ao nosso povo e à nossa gente. Saque-dila ao Senhor, saque-dila a todos, né? Gunzuntala para todos, né? E Zambi nos abençoe, nos proporcione vidas melhores, né? E nos proporcione vidas melhores. Espero poder ir às Minas Gerais com meu pãozinho de queijo e no Belo Horizonte. Né? Com certeza. Um pão de queijo, um bolo de fubá, um bolo de milho, né? Com certeza. Isso aí uma polentinha, né? Uma polentinha. Uma maravilha. Né? Pode vir. Um feijão gordo. Isso tudo a gente faz aqui. Muito obrigado ao senhor. Muita paz no seu caminho. Muito gunzo, muito axé. E assim, procure desmistificar a esse quitandeiro que a acarajé, o seu bolo de fogo, é nosso.
é patrimônio imaterial do povo de africanidade. E assim, a economia do acarajé tem que ser de especificidade do povo de Candomblé. Luiz Inácio Lula da Silva tem que entender os nossos espaços e o que de fato queremos, quando também nós podemos e queremos mudar o voto e buscando um mecanismo de vida melhores para com o nosso povo. Kizandiô, com certeza. Muito bom pro senhor. Felicidade. Axé, meu velho. E ó, vamos pra luta. Até a próxima. Até a próxima, meu velho. Abraço, tchau, tchau. Axé, tchau, tchau.